não celebra o Senhor de gratidão por tantas vidas resgatadas, por tantas coisas, Senhor Deus, tantas pessoas que foram restauradas, famílias restauradas, lugares que foram alcançados pela tua fidelidade. Nós te exaltamos, Senhor Deus, por cada membro dessa igreja que entendeu o papel que nós temos no teu reino. E hoje, Senhor Deus, nós celebramos ao Senhor a tua fidelidade. Muito obrigado por cada pessoa, Senhor Deus, que é fiel ao Senhor, mesmo com tantas circunstâncias falando ao contrário. Mas nós temos irmãos, membros dessa igreja, que são fiéis ao Senhor e não às circunstâncias. Obrigado, Senhor Deus, pelos dízimos, pelas ofertas que foram ofertadas no teu altar. Que elas continuem, Senhor Deus, alcançando tantos lugares. Que a administração dessa igreja sempre venha a ter a direção do Senhor, na administração e naquilo que o Senhor ordena, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito conosco. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. A igreja pode sentar. E eu quero só convidar aquelas pessoas que estão nos visitando hoje. Faz assim com a mão, olha. Quem está nos visitando hoje? Tem alguém nos visitando hoje? Olha, muito obrigado. Mais um ali visitando. Quem está pertinho, dá a mão, dá uma boa noite, dá um abraço. Seja muito bem-vindo. Quem já foi da Getsemane e está visitando hoje? Aqui, ó, eu tô vendo gente, ó. Já esteve conosco, já congregou, está hoje aqui nos visitando. Muito obrigado pela sua visita. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que bom que você está aqui conosco. Que bom que a gente vê coisas acontecendo, né? Um baterista se converter em violinista. É coisa que só acontece aqui, né? É difícil um baterista se converter e se tornar tocar violão, né? Porque é uma diferença muito grande, né? Mas aqui na Getsemane essas coisas acontecem. Queridos, abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 11. Quero falar sobre visão. Nós estamos vivendo, né, um grande desafio. A pandemia, ela pegou a todos nós de surpresa. Ela não pegou os céus de surpresa, não pegou o Senhor de surpresa, mas a nós ela pegou e nós estamos diante de um novo desafio. E desde que o homem foi criado, o homem ele sempre será desafiado pelo novo, né? Aquilo que é novo sempre nos desafia. Quando você vai para um emprego novo, quando você experimenta algo novo, tudo isso faz com que nós realmente sejamos desafiados. Nós estamos numa época, num desafio totalmente novo e precisamos nos atualizar, né? Agora é o digital, tudo agora está muito informatizado, vídeos, internet. Eu sei que você já ouviu falar, né, sobre o profeta Elias. Interessante que a Bíblia diz que Elias, ele era um homem que orava e o que acontecia? Fogo descia. Elias era o profeta do fogo. Se fosse hoje, ele seria um verdadeiro sapatinho de fogo, né? Certa ocasião, os soldados vieram para prender Elias. E os soldados, o capitão disse o seguinte: homem de Deus, desça e venha conosco. Aí Elias diz o seguinte: olha, se eu sou homem de Deus, vai descer fogo e vai queimar esses 50 soldados que estão com você. E fogo desceu, queimou os 50. Isso aconteceu algumas vezes. Elias era um homem que orava e o fogo descia. E quando nós vemos lá no desafio do Monte Carmelo, ali uma das orações mais rápidas, a Bíblia narra essa oração, e alguns estudiosos bíblicos dizem que a oração durou 8 segundos. Quando Elias ora e o fogo desce e consome todo o holocausto, tudo aquilo que estava ali. Só que aí você vira a página, vai para o capítulo 18, no versículo 1. Agora Elias tem que orar por quê? Água, vai chover. Ele tinha orado para não chover, 3 anos e meio sem chuva. E agora ele tem um desafio: orar para que chova. E a Bíblia diz que Elias, ele orou 7 vezes.
O homem que orava 8 segundos e o fogo descia, ele teve que orar 7 vezes para que descesse água dos céus. É um novo, era um desafio para Elias. E aqui, queridos, nós estamos nesse capítulo 11 de 1 Samuel, a partir do versículo 1. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faça aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vós serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Versículo 4: chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Olha, aqui em 1 Samuel acontece algo. Capítulo 10. Eles estavam acostumados, o povo de Israel, a todos os problemas Deus mandar a resposta. Tudo que acontecia era com Deus. Era guerra, eles não tinham um exército, eles não tinham uma organização, eles não tinham um rei, não tinham um palácio, eles não tinham um governo central. O povo sempre recorria a Deus nas horas difíceis, e Deus mandava uma resposta. E agora o povo está diante do novo, né? Israel agora tem um rei, e é Saul. O povo agora tem um exército, e eles não sabiam nem como isso funcionava, né? A Bíblia diz que a cidade foi sitiada, e já estavam passando fome, já estava faltando coisas, já estava faltando comida. E eles mandam uma mensagem, né, a Naás, e diz o seguinte: olha, Naás, nos deixe em paz, que nós seremos escravos de vocês, nós te serviremos. Aí Naás falou o seguinte: olha, eu vou fazer isso, mas cada homem vai ter que ter o olho direito furado. Que coisa, né? Você imagina? Aí você pergunta: pastor, por que eles fizeram isso? E Naás diz o seguinte: aí eu vou fazer aliança com vocês. Se vocês arrancarem o olho, eu vou fazer aliança com vocês. Mas aí pergunta por que, né? Ele falou isso. Porque, queridos, segundo Flávio Joséfo, que foi um grande historiador, naquela época o povo, quando saía à guerra, os homens, eles saíam com lanças, com espadas, e eles levavam também escudos. E o escudo geralmente fica na mão esquerda, né? E quando eles estavam para guerrear, eles se colocavam atrás do escudo, e a espada ou a lança na outra mão. E qual olho que olhava? Era sempre o olho direito. O esquerdo estava ali protegido, e o direito estava ali para ver o inimigo, para partir para cima. E qual foi a ideia de Naás? Foi justamente para que o povo tivesse o olho direito arrancado. E é o olho direito, é o olho que tem a mira, é o olho que dá a melhor visão. Pastor, por que você está falando disso? Porque, queridos, nesse período, nessa nova época, nós precisamos de visão. Visão sobre a sua família, visão sobre as crises, visão sobre a nação, visão sobre a igreja. Nós precisamos ter clareza na visão. Porque muitas das vezes a pessoa, ela entra no trabalho sem ter clareza na visão. Ela começa uma vida, casamento, sem clareza na visão. E olha, a falta de visão, a falta de clareza na visão tem feito com que muitas pessoas estejam vivendo o normal. Não viva além, vive para manter, né? Esses dias eu encontrei uma pessoa, ela está dizendo o seguinte: eu estou fazendo para viver. Eu pensei, mas fazendo para viver, estou levando. Perdeu, eu falei, se perdeu o olho direito, não está tendo visão, está vivendo por viver. E às vezes, querido, nós paramos, eu como pastor fico incomodado com a igreja, porque para mim a igreja tem que avançar.
Nesses 12 anos aqui, nós abrimos mais de 16 igrejas. Nós enviamos missionários para vários lugares, formamos vários pastores no nosso seminário. E vamos voltar com o seminário agora. Em agosto, a igreja volta a ter o seu seminário em atividade de novo. Depois da pandemia, vamos voltar a formar os nossos obreiros novamente. Mas a mesmice, ela não é algo que nos deixa realmente confortáveis. E querido, se você no seu trabalho, você estiver acostumado com aquilo, uma coisa que nós estamos tendo o curso de finanças aqui na igreja, e a apostila e o instrutor, ele fala algo interessante: nós temos que sair da zona de conforto. Você está na zona de conforto, está tudo tranquilo, né? Aí você tem que experimentar algo diferente. Você tem que expandir a zona que você está. E a igreja é a mesma coisa. Às vezes nós estamos acostumados, né? Ah, tá bom assim, pastor. Tá tão tranquilo desse jeito, né? Eu lembro que um dos primeiros ministérios, né, que eu e Vanusa a gente assumiu, a gente chegou na igreja, o pastor que nos enviou, né? Ele só deu o endereço. É na rua principal de Santa Leopoldina. Depois eu descobri que só tinha uma rua mesmo, né? É a rua que o caminhão vai, né? E vai lá, a igreja está lá. Aí quando eu e Vanusa chegamos, empolgados, né? Porque acostumado com a igreja, várias pessoas. Quando nós chegamos lá, gente, não tinha ninguém praticamente dentro da igreja. Ninguém. A igreja não tinha janela, só tinha uma porta para entrar. Devia ter uns 5 metros de largura. E aquele corredorzão. Aí eu olhei, meu Deus, calor. Você imagina Santa Leopoldina, você pensa montanha, frio. Mas lá embaixo, né, não, na cidade é quente com força. E a gente começou ali. Aí o que nós vamos fazer? E eu ficava incomodado de ver aquelas cadeiras. E eu falei, vamos, vou quebrar. Do lado tinha uma casa pastoral. Eu falei, vou quebrar tudo, fazer tudo virar igreja. Ela, mas se a gente não está enchendo isso aqui, a gente vai quebrar para quê? Aí eu chamei os poucos irmãos que tinha e falei, nós vamos quebrar a casa pastoral, vai virar tudo igreja. Aí na hora que eu marquei o dia, cheguei lá, só foi eu. Aí eu tô lá demolindo, aí foi chegando um curioso. Aí o curioso chegava, eu venho para cá. Aí vem outro curioso, aí vamos derrubando. Eu não me esqueço, tinha uma parede, eu não sabia que era parede de sustentação. Nem sabia como é que funcionava esses negócios, gente. Na hora que nós tiramos o último tijolinho da parede, o telhado fez assim, ó. Só ficou eu. Vazou todo mundo. Mas eu estava olhando aquilo cheio. Aí eu botei uma estaca, né, uma madeira. Aquela madeira ficou 3 anos ali, ó. Segurando o telhado. E a igreja enchendo. Eu olhava para a igreja, eu via aquela igreja cheia. E quando a gente começou, eu falei, nós vamos abrir congregação. Aí o pessoal, pastor, não está dando conta daqui, mas nós vamos. Abrimos 3 congregações. E daquela igreja saíram 7 pastores. Tem pastor na Inglaterra que saíram daquela igreja. Esses dias eu fui pregar em Santa Maria de Etibá, aí no aniversário da Igreja Batista, na cidade. Aí um jovem pastor, ele chegou e falou, pastor, eu era criança lá na igrejinha de Santa Leopoldina. Lembrando as músicas que a gente cantava, a gente ia para a congregação que começamos na casa dos pais deles. Não tinha energia. Aí eu inventei de comprar um acordeão para a Vanusa tocar. Mas a Vanusa não gostou do negócio. Aí ficou o acordeão aposentado. Mas ali naquela casa a gente começou um ponto de pregação. E aquela família todinha, hoje, a irmã dele é missionária na Tailândia. Um irmão já é pastor e o outro está se formando agora no seminário. Às vezes a gente não tem a visão daquilo que tem que ser. Uma coisa, querido, que nós temos que entender é o seguinte: o fruto de uma igreja é outra igreja. A igreja nasceu para gerar igrejas. Ela nasceu para gerar líderes. Ou seja, nós não podemos perder a visão ela tem que ser clara. E quando nós chegamos para Jesus, nós temos que entender que nós temos um chamado e um propósito. Nós não chegamos aqui para ficar sentados, que é muito gostoso, né? Você assistir o culto, você ouvir o culto.
Mas o seu DNA, que nasceu lá nos céus, que lá no Salmo 139 já foi escrito a seu respeito, já diz o que você tem que fazer. E queridos, qualquer coisa que você venha fazer, se não estiver alinhado com aquilo que Deus separou para você, vai dar errado. Você vai chegar no final da jornada e você vai falar o seguinte: é vento. Igual Salomão, né? É vaidade. Queridos, tem pessoas que estão sem o olho direito, que estão enxergando errado. Às vezes é no casamento, é o marido que não consegue visualizar a esposa que não consegue visualizar o marido, não consegue enxergar o propósito da sua vida. Aí as pessoas acham o seguinte: olha, queridos, você trabalhar, você estudar, isso é bênção, acho que você tem que fazer isso mesmo. O seu propósito é maior do que aquilo que você pensa, mas aonde você está, você tem um chamado: influenciar. Nós fomos chamados para influenciar onde nós estamos. Você está na faculdade, você tem que influenciar na faculdade. No seu trabalho você tem que influenciar. Às vezes nós pensamos o seguinte: pastor, mas eu não vou ficar pregando. Não precisa ficar pregando. O evangelho, ele vivido, ele é muito maior do que palavras. Quando nós vivemos o evangelho, nós anunciamos muito mais do que belos discursos. O evangelho é para ser vivido. Desde um pequeno momento onde você está na sua casa, as pessoas têm que olhar e ver em você uma diferença. É por isso que muitos têm perdido a visão e têm enxergado o inimigo onde não há inimigo. Interessante que hoje de manhã, o culto domingo de manhã, se você não está vindo, você está perdendo. O pastor Diego hoje fez uma mensagem que foi sobrenatural, aquela palavra. E basicamente você falou quase isso aí mesmo. Às vezes nós estamos enxergando o inimigo que não existe. Nós estamos vendo coisas que não existem. Olha, quando nós saímos da visão, da clareza da visão que Deus tem para nós, o casamento não vai dar certo. É igual igreja, gente. Igreja é um lugar complicado. Você conhece lugar mais complicado que a igreja? Reúne fofoqueiro, mentiroso, viciado, ladrão, homicida, pastor. Junta tudo aqui. Flamenguista, vascaíno, cara que trouxe pro Fluminense. Tem os cruzeirenses, né? Que escapa, né? Mas tá todo mundo aqui dentro. Isso é igreja. Lugar difícil. Mas é o lugar onde se reúne os salvos. O propósito nosso é o mesmo. O nosso propósito é ganhar. Se é flamenguista, lá no meio do Flamengo, você vai ganhar aquele povo para Jesus. É por isso que Deus te fez flamenguista. É vascaíno, aí você critica do vascaíno, mas ele está lá para ganhar os outros. É igual o cara do Botafogo, né, pastor Evaldo? Se ele não estiver ali, como é que ele vai salvar aquele povo? É assim que funciona, gente. É a luz nas trevas. Você está ali, você está fazendo a diferença. É por isso que a nossa visão, ela tem que ser muito clara do chamado de Deus para nós. Nós temos que ter clareza, nós não podemos perder o foco. E queridos, a igreja é assim, cada um tem uma chamada, cada um tem um jeito. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de lidar com criança. Tem outras que não suportam criança. Tem gente que prefere andar com os mais idosos. Tem pessoas que andam com os jovens. Ou seja, você vai ter pessoas diferentes. E no meio ainda você vai encontrar, no meio dos jovens vai ter aquele que gosta de esporte. Você vai ter aqueles que não gostam, aqueles que gostam do estilo de música. Ou seja, nós temos que ter clareza de onde Deus nos chamou. E entender que nenhum é maior, nenhum é melhor do que o outro. Todos nós estamos para cumprir um propósito. E o propósito de Deus que nós temos. Queridos, uma coisa que eu recusei há muito tempo é viver na mediocridade. E eu tenho questionado a Deus muito nos últimos meses a visão para esse tempo. Porque uma coisa que nós pensamos é o seguinte: mas pastor, a visão, qual é a visão da igreja? A visão da igreja, ela está centrada naquilo que Jesus disse: ide e fazei discípulos. Acabou, essa é a visão da igreja. Agora, as ferramentas para fazer isso, gente, quando eu era criança, fazia muito culto nos lares. Eu nunca me esqueço uma vez, né? Alguém que já viu aquelas cornetas da Delta?
Corneta de som, ninguém viu. Quem já viu uma corneta de som? Aleluia, não é só eu que sou daquela geração. Hoje você viu caixa de som assim, né? A corneta, quantas vezes a gente era pequeno, menino, sobe na árvore aí para colocar a corneta. Aí ligava o amplificador Delta, ligava a corneta, e alguém pegava o microfone e falava: olha, a igreja vai fazer um culto aqui agora. Chamava os vizinhos para vir. Aí a galera chegava, ia para o culto, na casa de alguém. Hoje funciona isso? Funciona não. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta usada que não funciona mais. Quantas vezes, né, a gente batia na porta da casa das pessoas para entregar um folheto? Hoje ninguém abre a porta, ninguém quer receber. As ferramentas mudam, as estratégias elas vão mudar, mas a palavra ela continua mesmo. Algumas pessoas, esses dias uma pessoa falou: pastor, olha, o inferno está atacando a igreja. Eu falei assim: peraí, aí está errado, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O inferno jamais vai atacar a igreja. Se a igreja é a igreja mesmo, ela jamais vai ser atacada pelo inferno. Agora a igreja de Cristo, ela vai arrebentar com o inferno. Esse é o nosso chamado. Nós somos desafiados a ir contra o inferno, a quebrar as portas do inferno. Queridos, a igreja, ela tem que ter clareza na visão. Você tem que ter clareza na visão da sua família. Olha, uma coisa interessante é quando você vai fazer uma casa. Se você não faz o projeto, imagina, você vai construir uma casa e você fica: não, vou botar a coluna ali, faço a sapata aqui, vou levantar uma parede de 2 metros. A casa nunca sai. Agora, a coisa mais difícil, você pode pensar que a coisa mais difícil é construir a casa. Não é. A coisa mais difícil é você fazer a planta e você ter a visão dela. Porque aí depois você começa a construir em cima daquilo que você está vendo. Olha, você casou, qual é a visão da sua família? Vou fazer uma faculdade, vou ter tantos filhos, vai ser assim, assim, assim. Uma vez uma pessoa, estava conversando com uma pessoa e ela falando dos filhos. E eu achei estranho, né? Que eu era uma mulher nova, né? E ela falando dos 3 filhos, dos nomes. Aí onde estão seus meninos? Tem foto? Aqui, ó. Já visualizei. Ainda nem casei, mas eu sei que eu vou ter 3 filhos, já tenho os nomes. Aí eu, glória a Deus. A visão. Tudo começa com a clareza daquilo que você vai fazer. É no trabalho. O curso que você vai fazer. Por que tantas pessoas começam a faculdade e largam no meio? Porque a visão não está clara. Para onde a pessoa quer chegar, para onde ela quer ir. Queridos, quem não tem visão não tem futuro. E quem não tem futuro sempre volta ao passado para sobreviver. Eu estava pensando nessa frase. É uma frase que é muito verdadeira. Por que muitas pessoas retrocederam na vida cristã? Muitas pessoas retrocederam no casamento, na família, justamente por falta de clareza na visão. Olha, em Mateus 4, Jesus ele encontra os seus futuros discípulos e ele encontra ali Pedro. Pedro era um pescador. Pedro não tinha uma visão clara do que seria, e Jesus disse: olha, Pedro, você que é pescador de peixes, eu vou te fazer pescadores de homens. Você será um pescador de almas. Pedro, ele recebe uma visão e ele passa a trabalhar aquela visão, ele passa a viver sobre aquilo. Ele abandona o barco, ele passa a seguir a Jesus, e por algum tempo ele seguiu a Jesus, por alguns anos ele segue a Jesus. Mas um dia Jesus é traído, Jesus foi preso, condenado, Jesus foi crucificado. Pedro negou Jesus, Jesus morreu, Jesus ressuscita, e Jesus aparece para Pedro. Aonde Pedro estava? Fazendo o quê? Pescando. A visão dele ainda não era clara. É por isso que muitas vezes as pessoas, elas começam uma célula, elas começam a evangelizar, elas chegam tão firmes na igreja, mas elas não têm clareza do que Deus tem para elas. Elas abandonam.
Queridos, quando você entende que foi chamado para fazer discípulos não é algo fácil, é algo extremamente difícil, mas é o chamado de Deus para você, é a visão de Deus. Quando você entende aonde você está e aonde Deus quer que você chegue, aí as coisas começam a ficar diferentes. Você entende que o seu casamento tem um propósito. Você casou, não é para ser feliz, né? Lê do engano, né, Albudim? O cara casou achando que era para ser feliz. Não é. Você casou, presta atenção nisso, para que a sua família seja um ponto de atração do reino. Amém? Você casou para estabelecer o reino e para gerar uma herança para o Senhor. Quando você vai ter um filho, você tem que entender o seguinte: não é meu, ele pertence ao Senhor. A família não é minha, ela é de Deus. Porque senão você vai procurar felicidade num homem, numa mulher, e você não vai encontrar felicidade em outra pessoa. Imagina a responsabilidade de um cara de fazer uma mulher feliz. Não tem dinheiro que dê, nem cartão de crédito que aguente, né? Não vai. Agora, quando a felicidade está no Senhor, num propósito maior, aí as coisas começam a alinhar. Aí quando você entende que a sua família, ela tem um chamado, que ela tem um propósito, a visão é clara. Quando você diz o sim, as coisas começam a mudar dentro da sua família. Deus começa, porque, queridos, abrindo um parênteses aqui, ser pai é uma responsabilidade muito grande. Olha, antigamente os pais, eles disciplinavam os filhos. Eu não me esqueço, minha mãe está ali, não esqueço, nós tínhamos um medo mesmo, do papai e da mamãe ficar nervoso. Mamãe assim, calminha, mas quando ela estava brava, a vara de goiaba conversava legal, né, mãe? Aí a gente já obedecia e até escondia as coisas porque a gente sabia que o pai e a mãe tinha que ser respeitado. Nosso pai faleceu ano passado, e até ele falecer, nós sempre o respeitamos. Não era medo, era respeito, porque isso foi ensinado desde cedo. E hoje eu vejo o pai que trata o filho como amigo. Eu sou amigo do meu filho. Não, meu irmão, você não é amigo do seu filho, não. Amigos são os coleguinhas de escola. Você é pai. Você está preparando uma herança para o Senhor. Coisa, né? Hoje os jovens não sabem nem a sexualidade que tem. Estão querendo colocar banheiro de sexos diferentes na escola, porque os jovens estão confusos. Eu sou o que, pastor? Eu descobri uma palavra nova essa semana, passou aí, queer. Eu, que é isso, queer? Aí falaram, não, pastor, queer, ele não se identifica nem com lá, nem com cá, anda nos dois. Eu ando nos dois o quê? Não, para minha geração é complicado isso, gente. Dá um nó na minha cabeça esse negócio aí que você não imagina. Mas sabe por quê? Porque dentro de casa tem um pai, tem uma mãe que tem que ensinar sobre sexo aos filhos. Isso não é papel da escola. Princípios morais, sexo, valores em casa. Não joga para o professor essa responsabilidade. Ele tem que ensinar matemática, fazer conta, ensinar física, essas coisas aí. Imagina uma pessoa que foi violada na infância, uma pessoa que foi abusada, uma pessoa que tem essa dificuldade, vai ensinar para o seu filho sobre sexo? Se ela tem dificuldade, ela vai ensinar para o seu filho? Isso é papel seu. Então a visão, ela tem que ser clara desde cedo, para onde nós vamos, o que nós vamos fazer com os nossos filhos, como será a criação dos nossos filhos. Queridos, Deus tem grandes coisas, coisas poderosas a fazer na sua vida, e essa visão, ela é fundamental. Ter clareza na visão é extremamente importante, é extremamente fundamental para esse tempo no qual nós vivemos. Porque, queridos, às vezes fala, pastor, o mais importante é ter unção.
Sim, sem unção Davi não teria matado o gigante Golias. Agora a unção ela faz a diferença, mas quando eu leio a história de Sansão, a Bíblia diz que Sansão era um homem cheio da unção, foi separado desde o ventre, ele estava cheio do Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor quando vinha sobre ele, ele tinha uma força tremenda, e ele podia vencer, ninguém o dominava. Mas um dia Sansão, ele compartilha os segredos dele, e ele dorme, e os inimigos cortam seus cabelos, e assim que cortaram os cabelos de Sansão, a unção se vai. Verdade? Não é isso que a Bíblia diz? Cortaram os cabelos de Sansão, a unção foi embora. E aí qual foi a primeira coisa que eles fizeram com Sansão quando ele perdeu a força? Arrancaram os olhos, perdeu a visão, porque eles sabiam que o cabelo ia crescer de novo. E a Bíblia diz que Sansão ele foi amarrado com grilhões no moinho. O moinho era geralmente puxado por um boi ou um cavalo que fica rodando em círculo, moendo a farinha. E Sansão ele ficou, o cabelo foi crescendo, e para rodar um moinho, gente, tinha que ter força. Ele tinha força, ele tinha unção, mas ele não tinha mais visão. E quando você pode ter unção, mas se você não tiver visão, você vai ficar rodando em círculos, você vai ficar andando, patinando e não vai sair do lugar. E tem muito crente que não sai do lugar, no ministério, na vida espiritual, na vida conjugal, não sai do lugar. Já vi muitos pastores com casamento arruinado, muitas mulheres de Deus com casamento destruído. Um dia eu atendi uma mulher de Deus, uma mulher realmente, ela falou: pastor, meu casamento está acabado. Eu falei assim: minha irmã, a senhora é uma mulher de oração, mas está acabado, pastor. Eu vi aquela mulher orar e pessoas serem curadas, mas conversando meia hora com aquela mulher, eu vi que ela tinha visão, tinha unção, mas não tinha visão. Ela deixava o marido sem comida, a casa dela era um relaxo só, não tinha visão nenhuma da família, destruiu o casamento, cheia da unção. Se ligasse para ela meia-noite: minha irmã, estou com um endemoniado aqui em tal lugar, ela ia. Isso é falta de visão. Vai largar a casa e o marido para expulsar demônio meia-noite? Faz por telefone. Não é? Até o diabo está nesse negócio. Falta de visão. Como eu disse, é unção sem visão. E Sansão, o que acontece? A Bíblia diz que estava tendo uma grande festa e todo o povo, os filisteus estavam lá num estádio, estava lotado, final de jogo, né? E os filisteus tudo ali. E aí Sansão fala: o que está acontecendo? Não tinha visão. Olha, está tendo uma festa lá e está todo mundo. O Cruzeiro está passando para a primeira divisão, final do jogo. Está todo mundo lá. E aí ele falou: bota eu na coluna mais principal. E colocaram o Sansão na coluna principal. E Sansão ele diz assim: Senhor, faz de novo, derrama essa unção de novo. Ele já tinha unção, e a Bíblia diz que ele estremece a coluna e tudo cai, e morre mais gente na morte de Sansão do que durante toda a sua vida. E ele morre junto. Porque, queridos, unção sem visão, ela mata. E, queridos, nós temos que entender isso. Se você tem força, você tem poder, mas você não consegue romper quando não se tem uma visão clara. Você vai patinar na sua vida conjugal, no seu ministério, na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida. E, queridos, nesse novo tempo, mais do que nunca, nós precisamos de clareza na visão. Até nos negócios. Gente, eu não cheguei a pegar não, mas teve gente que pegou curso de datilografia. Não, eu não fiz o curso, né, gente? Imagina, uma das maiores empresas que existia, chamava Olivetti, ela fabricava máquinas de escrever. Hoje quem conhece a Olivetti? A visão,
Os caras não viram o futuro. Não viram que computador ia aparecer. Ninguém acreditava. Telefone. Tinha um amigo meu que comprou, vendeu carro, vendeu apartamento e comprou um monte de linha de telefone. Até cachorro tem chip de telefone hoje, né? Olha a visão. Não tem clareza na visão, não sabe para onde vai. Nesse novo tempo você tem que estar antenado. Como é que nós vamos comunicar o Evangelho hoje? Gente, nós temos uma rede poderosa, internet. Nós temos hoje, o público já está aí. Pessoal do Instagram, Facebook, tanta coisa, né? Para a gente poder evangelizar as pessoas, falar do amor de Cristo. Você imagina, se todo dia, imagina uma igreja que tem 1000 pessoas, todo dia, cada membro postar um versículo, ou uma palavra de bênção. Quantas pessoas não vão ser alcançadas? Você imagina, pensando que cada um aí tem 1000 amigos no Facebook, mais de 1 milhão de pessoas vai ser alcançadas. Olha a ferramenta que nós estamos perdendo. Olha as oportunidades que nós estamos perdendo. Aí fica postando foto assim. Para quê? É igual a menina pegou a foto, estava a Torre Eiffel num cartaz, e ela ficou atrás, parecendo que estava a torre, tirou foto e postou. Aí o pessoal está podendo, está luxando, hein? Agora, quando você começa a falar do amor de Cristo, você pode transformar, porque, queridos, como eu disse, a visão ela não vai mudar. A visão de Deus é ganhar o mundo todo. A visão não vai mudar. Ou seja, nós temos que entender, queridos, que nós temos que mudar as ferramentas. Eu tive fazendo uma pesquisa nesses últimos meses aqui no bairro, e eu fiquei assustado. Eu descobri que nós não temos mais incrédulos tipo A, que era o nosso público-alvo. O que é o incrédulo tipo A? Aquele cara que não ouviu o Evangelho ainda. Eu descobri que nós temos aqui os incrédulos tipo B, que são os desviados. A igreja tem que aprender a trabalhar com desviados. É muita gente desigrejada, que já passou por alguma igreja, que já passou por algum lugar. Temos que mudar o foco. Reviva agora não é atrás mais de quem não conhece o Evangelho, mas é atrás de pessoas que já passaram pela igreja, se frustraram no meio do caminho, se decepcionaram no meio do caminho e abandonaram a fé. Nós temos um outro público agora para alcançar. E esse público é o maior público que nós temos no estado do Espírito Santo. O nosso estado não precisa ser evangelizado, ele precisa ser reevangelizado. É igual a Europa. A Europa não precisa ser evangelizada, ela precisa ser reevangelizada. Nós estamos nesse tempo de atrás dessas pessoas. Os tempos eles mudam, mas a visão permanece. As ferramentas envelhecem. Ou seja, tudo, a visão é a mesma, mas é uma nova fase, novas pessoas, novos métodos de pregar. Até os demônios são diferentes, gente. Zé Pilintra já não vem mais como antes. Até os demônios são diferentes hoje. Eu lembro quando a gente era criança, na igreja, a gente era da primeira igreja batista ali da pracinha. É uma igreja que a gente ajudou, a família ajudou a fundar aquela igreja. Fundando, né? Fundar não. E queridos, eu era pequeno, eu sempre fui ligado no culto. Eu nunca me esqueço o dia que tocaram guitarra pela primeira vez na igreja. Eu achei lindo aquilo, porque era só um piano e um órgão. Aí tocaram guitarra. Nossa, as crianças ficou ali alucinado, né? Acabou o culto, os diáconos reuniram o pastor. O mundo está entrando na igreja, pastor. Aí um virou o seguinte: daqui a pouco entra a bateria. Se aquela turma assistisse o culto hoje, meu Deus, só está dançando na frente do altar. Os tempos mudam, as ferramentas mudam, mas a palavra, a visão é a mesma.
A visão é a mesma, a visão é anunciar o Evangelho. Queridos, a visão é pregar Jesus Cristo, é mostrar que Ele é o único meio de salvar. Queridos, Moisés, se você ler a história de Moisés, quando ele sai do Egito, ele sai no meio do povo, ele sai com o povo, e ele passou por alguns ciclos diferentes, algumas ferramentas diferentes. Lá no capítulo 15, né, ele sai com o povo e as pessoas estão murmurando, e Deus fala para Moisés, passa diante do povo. E eram mais de 600 mil homens, daria mais de 2 milhões de crianças, contando mulheres e todo mundo, né? E queridos, quando os amalequitas vieram contra o povo de Israel, Moisés ele já estava na frente, e os amalequitas começaram a atacar lá atrás, os velhos, os idosos, que é geralmente quem fica por trás. E aí Deus diz para Moisés o seguinte: Moisés, vá para o cume. E ele vai lá para o cume do monte, e a Bíblia diz que ele começa a orar. E quando Moisés levanta as mãos e começa a orar, Josué e o povo prevalecia sobre os amalequitas. Mas quando as mãos cansavam, o povo começava a perder. E aí Arão e Ur seguram nas mãos de Moisés. Aí você vê Moisés agora com equipe trabalhando. Assim é a igreja. Nós precisamos de muitos pastores, de muitos líderes. Nós precisamos avançar em todas as áreas. Nós precisamos de muitas pessoas trabalhando. Nós temos que avançar. Queridos, nossa igreja chegou em lugares que muitas igrejas não chegaram. Hoje só nossa igreja tem mais de 10 missionários no sertão do Brasil, sustentados por essa igreja. Todo mês a tesouraria da igreja paga os missionários, todo mês. E os missionários, cada missionário tem um carro por casal. Essa igreja faz isso. Talvez você não saiba, mas pastor, a gente faz isso, faz. Que coisa, né? A gente tinha 2 Kombi e 3 Unos. Agora nós queimamos as Kombi, então só com botamos mais 2 Unos. Ô, coisa para quebrar é Kombi, gente. Meu Deus do céu. Mas essa igreja que está fazendo isso. Abrimos igreja em Nova Venécia. Tem irmãos que você nem conhece. Você vai lá no meio dos Pomeranos, numa roça, você sobe. Esses dias estava fazendo 6 graus no sábado, na hora do culto. Eu falei, Jesus amado. Eu falei, Ademir, vai gente. Aí ele falou, pastor. Ele fala engraçado, pastor, tá cheio. Eu falei, rapaz, se fosse aqui, se chove, o povo que mora na rua da igreja não vem. Mas aqui o povo vem, pastor. Aí você vê, é o Evangelho que é pregado a partir daqui, a partir da semente que começou aqui. A visão ela sempre foi: nós vamos para lugares onde o povo precisa ouvir o Evangelho. Nós vamos alcançar pessoas. Queridos, quando Deus deu a direção de fazer o Reviva de graça, eu nunca me esqueço o primeiro Reviva. Aí eu falei, vai ser de graça. Aí teve gente que falou, mas como? Eu falei assim, não sei. Mas Deus é provedor. Por isso que quando Deus dá um desafio eu entro, porque eu sei que vai dar certo. Queridos, a obra é do Senhor, a igreja é dele, não é minha. Não tem meu nome na placa, não tem minha foto, porque a igreja é do Senhor. Ela pertence a Jesus. Ele comprou com sangue, e foi o sangue dele. É por isso que eu sempre digo, eu não sou apaixonado pela igreja, porque ela tem um noivo e o cara é ciumento. Eu sirvo ela, mas ela já tem alguém que vai ter um casamento um dia muito bonito, e eu vou estar lá junto com você nesse casamento. Quando o noivo chegar e nos receber lá nos céus, vai ser um dia muito, muito lindo. E queridos, Moisés, ele vai mudando de fase, novo tempo, uma nova era, com novas ferramentas, mas a essência é a mesma. As ferramentas, elas mudam, mas nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na palavra. Algo que eu digo aqui sempre, esse é o nosso manual, a Bíblia. Nós não seguimos nada além disso aqui. O que está escrito aqui nós fazemos. Nós seguimos a palavra de Deus, e é ela que é o nosso norte, a nossa referência. Queridos, lá em Abacuque, no capítulo 1,
o profeta Abacuque, ele começa a gritar lá no versículo 2 e 3, ele começa a gritar por justiça, ele começa a reclamar com Deus, e aí ele começa a gritar: Senhor, até quando eu clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? E ele começa a gritar, e queridos, Deus, ele cala o profeta, e o profeta, ele, lá no capítulo 2, ele se tranca na torre, e ele diz: ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. E aí, queridos, lá no capítulo 3, Deus, ele responde a queixa do profeta, lá no verso 2: Senhor, eu ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra-te da misericórdia. E versículo 3: Deus veio de Temã, e o santo veio do monte Parã, pausa sua glória, cobriu os céus, e o seu louvor encheu toda a terra. Aqui Deus começa a falar com ele, e aí, queridos, entre a reclamação e a gratidão, no versículo, lá no capítulo 3, no final, ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Entre a murmuração e a gratidão houve uma torre de oração. Às vezes está faltando você orar para Deus mover os céus e a terra sobre a sua casa, sobre a sua visão. Aí Deus diz algo interessante para Abacuque, que eu olhei isso, eu falei: Senhor, a gente tem falhado algumas coisas. Lá no versículo 2 do capítulo 2 ele diz: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, se até alguém passar correndo, possa ler. Abacuque, Deus aqui dá para ele uma ferramenta, o primeiro outdoor. Quando você passar por um outdoor, você pode falar: foi Abacuque que fez. A visão do outdoor foi dele. E é verdade, você passa, você vê, você lê, não tem como você ser diferente. Porque, queridos, tudo quanto é acontecimento principal na nossa vida, nós escrevemos, nós registramos, não é verdade? Se é importante, nós registramos. Seu nascimento foi algo importante? Sim ou não? Foi? Tanto é que hoje o Hugo está fazendo aniversário, e o pastor Evaldo também. Foi registrado, senão eles não iam lembrar, né? É verdade? Foi algo importante. Foi escrito? Hein? Foi, gente? Qual o nome do que foi escrito? Certidão de nascimento. Seu casamento, para quem casou aqui, foi importante? É importante? Sim ou não? Ih, gente, os maridos aí, as mulheres, eu só vi voz feminina, né? Seu casamento é importante? Aí. Foi registrado? Qual o nome disso? Certidão de casamento. E, queridos, se você compra um terreno, uma casa, vai ser registrado, é importante. O dia que você morrer, é importante. Vai ser feita a certidão de óbito, é tudo importante. Agora, a visão que Deus tem dado para você é importante? Sim? Está registrado? Você já escreveu? Hein? A visão da igreja, você tem escrito? Tem nada. Você vê que o que é importante é sempre registrado. Aquilo que Deus fala com você, a visão que Deus te dá, você tem que registrar, meu irmão, você tem que escrever. Deus mandou eu ganhar pessoas para Jesus. Você tem que registrar a sua Bíblia. Isso tem que estar muito riscado. Lá em Mateus 28, quando ele diz: ide e fazei discípulos, você tem que riscar, marcar, porque é importante, é a coisa mais importante da vida de um cristão, é o propósito da vida dele.
É o chamado da vida dele. E queridos, esse não é o chamado da igreja, é o chamado universal da igreja. Eu e você, nós fomos chamados para gerar discípulos. Amém? E só isso já deveria encher a igreja. Você deveria estar na captura de futuros discípulos. Pastor, eu vou pegar alguém na igreja para discipular. Não. Você tem que pegar lá fora. Não crente ou desviado. Nada de crente de outra igreja. Porque a pior coisa para o evangelho é o que está acontecendo hoje. Hoje nós temos um rebanho gigante sem visão, sem o olho direito, que está batendo de porta em porta. Está acontecendo um mover em tal lugar. Aí está indo o povo assim, vai para lá. Pá, mas tem um outro mover em tal, e está indo para lá. Um povo se movendo sem o olho direito, sem visão. Estão atrás de movimento. Queridos, igreja é onde você vem para servir. Você chegou aqui, essa igreja, anota, começa a estou vendo tanto defeito, meu Deus do céu. Oxi, você é a resposta. Porque você está com o olho direito vendo os defeitos. Porque tem gente que não está vendo. Tem coisas que eu não estou vendo e você está vendo. Porque o chamado é seu, não é meu. E se você arrancar esse olho que está vendo isso, você não vai cumprir o propósito de Deus. Porque no dia que Deus pensou em você, lá no Salmo 139 diz, no dia que Ele pensou a seu respeito, Ele pensou em você, olha, eu vou mandar fulano lá para Getsemane, e ele vai resolver um problema que tem naquela igreja, já vou colocar ele lá. Não transfere para outro não, meu irmão. A resposta é sua. Olha, a visão ela tem que ser clara. Se você tirou uma foto hoje, é passado. A gente olha álbum, é tudo foto de coisas passadas. Agora na sua mente tem que já estar escrito a visão do seu futuro. Você já tem que tirar uma foto. Aonde eu vou estar daqui a 10 anos? Eu sempre falo isso. Porque tem jovem que está entrando na vida sem visão nenhuma. Está namorando sem visão, sem o olho direito. Está casando sem o olho direito. Está vivendo sem visão, sem propósito. Querido, você conheceu a varoa, você tem que olhar para ela e falar o seguinte: daqui a 10 anos, aonde nós estaremos? O cara não pensa nisso. Quando eu olhei para a Vanusa, gente, mó gatinha, a visão era clara. Mas eu sabia aonde nós estaríamos. Propósito, chamado. Tem que ser, você tem que olhar. Ele é bonitinho agora, mas vai ficar barrigudo igual o pastor Aquiles. Não se assusta não, vai. O Aquiles era mais magro do que uma vara. Não tem jeito não, rapaz. Aí olha pro cara, meu príncipe. Oh, meu pobrezinha, né? Foi enganado. Agora quando você casa no propósito, quando a visão é aquilo que Deus tem, é aquilo que onde você quer chegar, as coisas começam a ficar diferentes. É o propósito de Deus que Deus tem para a sua vida. Por isso que você tem que já pintar uma parede do seu futuro, aonde você quer chegar em Deus. Quando Deus chega para Moisés e fala: Moisés, constrói um tabernáculo, Deus passa a visão todinha. Ele vê como Deus queria que fosse feito cada utensílio, cada coisa. Deus deu a visão. Aí depois você fala: pastor, eu tenho visão, mas eu não tenho provisão. Meu irmão, o Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. Olha, a igreja primitiva, quando começou a igreja primitiva, Pedro e João entraram no templo. Havia um homem aleijado. E eu sei que eles foram sinceros quando eles disseram: não temos prata nem ouro. Eles não tinham mesmo, mas eles estavam dentro da visão, fazendo a visão de Deus. E mais na frente você vai ver as pessoas depositando aos pés dos apóstolos propriedades, muito dinheiro. A igreja primitiva ficou tão rica que incomodou o Império Romano. O Deus que dá a visão, dá a provisão. Então, se Deus deu visão para a sua família, se Deus deu visão para você no ministério, Ele vai dar a provisão. Se Deus te mandou ir para a África, Ele vai dar a passagem, Ele vai abrir a porta. Quando Deus fala comigo: vamos fazer isso, gente, tranquilo.
Não penso duas vezes, a igreja é do Senhor, não é minha, a provisão Ele vai dar. Deu a visão, eu sei que eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer aquilo que Ele quer fazer. Agora, como vai ser? Aí é com Deus. Visão, ela é sobre tamanho. Agora, propósito é a nossa missão. Queridos, eu e você, nós temos um propósito na nossa vida. E se nós não entendermos isso, nós nunca chegaremos aonde Deus quer que nós venhamos a estar. A visão, você já ouviu muito sobre isso. Agora, propósito é a razão pela qual você existe, pelo qual Deus fez com que você nascesse. Você só nasceu porque já existe algo pronto que Deus fez para você nascer, para começar. Algo que Ele já terminou antes do seu nascimento. Salmo 139 fala do nosso propósito. A Bíblia diz que antes de eu e você nascermos, Deus deu um propósito. E você veio por essa visão, por essa razão, né? Essa é a missão da sua vida. Agora a visão é até onde você pode chegar. Talvez você pergunte, pastor, até onde eu posso chegar? O tamanho da sua visão. E uma coisa que nós vemos o seguinte: no seu funeral, quantas pessoas vão estar presentes? Só a sua família? Sua visão foi a sua família. Ah, vai estar a igreja toda? Beleza, esse é o tamanho da sua visão. Ah, vai estar a cidade toda. Esse é o tamanho da sua visão. Eu tinha um amigo, pastor Eliares. Ele morreu eletrocutado. E o velório daquele homem parou a cidade. Foram 3 dias de luto oficial. O carro foi levado pelo corpo de bombeiro. A visão dele era a cidade. E ele conseguiu alcançar a cidade. Agora, Billy Graham, no dia que ele morreu, o mundo inteiro parou. Esse era o tamanho da visão de Billy Graham. Queridos, o grande limitador de crescermos nesse tempo e de nós não termos uma conquista, uma colheita poderosa, é porque esta é a última colheita, é uma visão atrofiada ou parcial das promessas de Deus. Eu queria ler para a gente encerrar, lá em Gênesis, no capítulo 13. A visão de Deus, ela tem queimado dentro do meu coração. Você não imagina como Deus tem me incomodado para viver grandes sonhos para esse tempo. Gênesis no capítulo 13, versículo 14 e 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Aquilo que você vê é aquilo que você vai conquistar. Vamos ficar de pé. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias. Mateus 24, né? É um pequeno apocalipse que fala do fim dos tempos. E diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriará. Mas esse mesmo capítulo diz que o evangelho será pregado e será o fim. A visão é tão importante que o Senhor manda escrever a visão. O inimigo, ele quer arrancar o nosso olho direito. E talvez você está sem o olho direito. Você está vendo coisas que não existem. Você está vendo inimigo que não existe. E o diabo está cegando você de ver o que é o real chamado de Deus para a sua vida. Às vezes você está vendo limitadores em você, sendo que Deus não te limita, mas você está vendo limitadores na sua vida, e não há limitador na sua vida. Às vezes profissionalmente você não se vê capaz, mas Deus diz para você: homem valente. Deus olhava para Gideão e tinha uma visão diferente daquilo que Gideão tinha a respeito dele. E muitas vezes a nossa visão, ela é turva, ela é fraca. Nós estamos com o olho direito embaçado, nós não conseguimos ver adiante daquilo que Deus tem. Aí não conseguimos romper, não conseguimos avançar. A nossa família, a nossa casa trava, a igreja trava, porque falta visão. Falta de Deus a visão em nossas vidas. E nós só conseguimos olhar e ver o defeito. Às vezes a pessoa, ela tem um olho, uma lupa no olho, ela só vê defeito, ela não vê aquilo que Deus está vendo. E Deus, ele quer restaurar a nossa visão.
para um propósito muito maior, para um chamado que Ele tem para as nossas vidas. E eu quero orar. Se você sente que você não tem tido clareza na visão, na sua família, no seu ministério, se você quiser vir aqui à frente, se colocar diante de Deus, nós vamos orar com você. Tem pessoas que perderam o olho direito, mas Deus, o Espírito Santo, Ele vai restaurar muitos olhos hoje, vai restaurar a visão, para que você possa ver aquilo que Deus quer que você veja.